Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui com uma das histórias mais interessantes da música soul, do R&B dos anos 70. Uma história que, infelizmente, ainda é pouco conhecida fora dos circuitos de nós que amamos oldies e sweet soul, soul doce, esse tipo de soul music que foi muito popular na virada dos 60 para os 70, com esses homens cantando em falsete, enfim. Claro, tem o nome Philly Soul, né, Filadélfia, Soul da Filadélfia, mas isso foi produzido nos Estados Unidos todo, então o nome geral também é Sweet Soul, não só por causa dos vocais, né? Tipo de harmonização, tipo de som, né? Este quinteto aqui, que é tema do vídeo de hoje, os Dynamic Superiors. Esse quinteto de Washington, D.C., que gravou 2 ou 3 álbuns pela poderosíssima Motown, né? Uma potência nos anos 60, 70, clássico atrás de clássico, ícone atrás de ícone, e os Dynamic Superiors nunca chegaram a ser conhecidos fora do circuito R&B, enfim. Embora estivessem com uma grande gravadora e embora tenham tido nos 2 primeiros álbuns basicamente o tratamento Ashford and Simpson. Ashford and Simpson, um casal, né, de compositores e cantores de black music que fizeram assim muito sucesso. Você ter canções escritas por eles era meio que sinal de que você ia dar certo. E os 2 primeiros álbuns, muito bem produzidos, com sweet soul, com proto-disco, né? Apesar de tudo isso, esses 2 álbuns nunca, e depois os subsequentes, nunca passaram de um aspecto mais cult. Eu digo os 2 primeiros álbuns porque são os melhores. Aqui no Spotify deve ter acho que uns 3. Por que, né, isso aconteceu? Bom, isso aconteceu com vários grupos. No caso dos Dynamic Superiors, existe uma teoria, e aí torna a história também muito interessante e sui generis, né? O vocalista, ou o vocalista que fazia a voz em falsete, era abertamente gay. E fazia show maquiado, às vezes, em drag, né? Vestido com roupa de mulher. As capas, especialmente os 2 primeiros álbuns, tem desenho, mas foto meio desenhada, assim, mas com maquiagem, com uma rosa ereta no lugar onde seria o pênis, enfim. Para termos de representação queer, como eles dizem hoje em dia, né? Hoje em dia faz tempo que usa queer. Este quinteto lá de DC abriu o caminho não só para a moderna geração, né, que hoje em dia pode se assumir como fluida, ou o que quer que elas queiram, mas mesmo para os anos 70, né, e 80, artistas depois como Sylvester. Tem gente que diz que a Motown
não investiu o suficiente na divulgação. Talvez aí então é que as pessoas às vezes dizem que porque o grupo era muito explícito assim, né? Embora tenha havido outros exemplos de gravadoras que não investiram em seus artistas. Aí fica para cada um pesquisar mais, ter suas ideias. Fato é que eles... Tanto é que aqui no Spotify, eles têm... Tô gravando isso dia 2 de janeiro de 2024. Eles têm, tipo, 7 mil ouvintes por mês. Aqui, por exemplo, não tem best of, né? Melhores. Então eu tô tocando como trilha sonora o primeiro álbum, mas agora eu vou passar para outro álbum. Enquanto eu conto mais dados, assim. Bom, eles gravaram depois alguma coisa extra, mas ficaram no esquema de debandar, juntava de vez em quando. O segundo álbum tem até umas unhonas vermelhas, assim, era bem drag, né? O vocalista faleceu no final dos anos 80, provavelmente de complicações do vírus da AIDS. Eu estou dizendo provavelmente, não porque eu assumo que só por ele ter sido gay ele morreu de AIDS. É porque é assim que eu vi em mais de um artigo falando sobre, né? Porque assim, o grupo, se você procurar Dynamic, se você procurar Dynamic Superiors, hoje, 2 de janeiro de 2024, você vai achar um site, inclusive. Eles ainda fazem shows, só que da formação original não tem ninguém, eles ou morreram ou sumiram. Consta que eles não gostam de falar do passado por conta de que eles talvez nunca tenham explodido, né? Explodido em termos de sucesso, estourado, né? E olha que maravilha que era o som deles. Né? O som existe, dá pra gente escutar. Então a versão que você tem hoje, tem gente que ouve isso e fala, nossa, parece Bee Gees, né? Os Bee Gees é que parecem esse tipo de som. Bom, então ainda tem essa galera, só que de qualquer maneira, nunca é tarde para descobrir. Para quem curte soul music, desse tipo de soul, tem muita chance de amar, né? Porque quem curte Temptations, enfim, esses grandes grupos dos anos 70 deve amar Sweet Soul, porque eles têm, né, harmonias muito sofisticadas, enfim. E abriram, né, caminho. Diz que eles eram amigos desde criança. Então, é uma história bastante triste a deles, no sentido de... Triste no sentido, assim, de gente que trabalhou muito para estourar mesmo, mas não conseguiu estourar. Eles chegaram a alugar uma casa depois da high school, né, para que eles pudessem ficar juntos o tempo todo, treinar as harmonias vocais, as coreografias. Fizeram um pacto, né, de não arranjar, não se casar, não arranjar interesse romântico para não atrapalhar a carreira. E eram amigos desde criança, então diz que nunca houve problema com a sexualidade do vocalista. Que usava, assim, casaco cor-de-rosa, mas eu já li lugares que os outros também eram extravagantes, né?
Então eu acho muito legal como exemplo de integração entre héteros e gays e fluidez sexual, sei lá, herança, LGBTQ, blá, blá, blá. Mas também porque no caso do meu canal aqui, eu discuto as coisas, apresento as coisas baseado na sua qualidade artística, né? Eles têm muita. Então é super coisa que precisa ser descoberta, redescoberta, lembrada e reverenciada. Tchau.